Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos que estão entrando aí na live, nos acompanhando. Uma satisfação ter vocês. Estou vendo aqui o professor Carvalho já vem nos acompanhando desde a primeira. É um prazer. Vitor também, Vitor Neves, que está lá na China nos prestigiando. Muito bom ter você aqui conosco. Vitor, Carlos, Priscila Andrade, Alice, Thomas Scheiber, ex-aluno da especialização. Um abraço, Thomas. Bom ter você aqui acompanhando a gente. Vinícius Soares, seja bem-vindo. O Alan está aqui para nos prestigiar. Seja bem-vindo, viu, Alan? Obrigado aí pela excelente bate-papo que a gente teve na segunda-feira. A gente teve feedbacks incríveis aí da conversa. Então, foi muito bom mesmo. Acho que você conseguiu passar de uma maneira muito clara a sua experiência, então te agradeço mais uma vez. Priscila, Adalto, um abraço pessoal do NUPEF que está nos acompanhando aqui. Professor Israel também está nos acompanhando. Prazer tê-lo aqui com a gente, professor Israel, nos prestigiando mais uma vez e espero que possa contribuir também com os seus questionamentos ao longo dessa live. Tiago já está por aqui, Tiago? Já está aqui o Tiago. Vou fazer aqui o convite para você entrar. Só antes disso, gostaria de informar que a promoção que está vigente, ela termina essa sexta-feira, pessoal, dia 10. Então corram, todos os profissionais do futebol que tiverem interesse podem conseguir um teste grátis. Aproveitem, porque quem participar dessa promoção até sexta-feira vai ter a possibilidade de participar de uma outra promoção para avaliar os atletas, que a gente vai divulgar com maior detalhes nessa sexta-feira. Então, correm e aproveitem, que tem mais coisa boa vindo por aí. Thiago, vou te chamar agora, meu amigo. Grande Thiago, E aí, Gui? como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo beleza, graças a Deus. E aí? Tudo certo. Boa noite, obrigado por ter aceitado esse convite, né, de poder contribuir com a sua experiência. A gente fica, em nome da Tati Club, gostaria de te agradecer por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. E a gente poder falar um pouco do trabalho de excelência que vem sendo realizado pelo Red Bull Bragantino, né, nas categorias de base, que é o que a gente teve mais contato com vocês, e também para poder trabalho diferenciado que você vem realizando aí nesse período. Tiagão, vou só te apresentar rapidamente aqui para os nossos convidados. Bom, pessoal, o Thiago, atualmente ele é treinador da categoria Sub-17 do Red Bull Bragantino. Ele é formado em Educação Física. Ele teve a oportunidade de fazer especialização em futebol na Universidade Federal de Viçosa. Daqui a pouco eu vou contextualizar um pouco mais sobre essa etapa da formação dele com o trabalho que ele vem desenvolvendo. Tiagão, se você quiser dar uma boa noite aí para a turma, fique à vontade. Bom, primeiro, boa noite a todos aí que estão entrando. Agradeço pela participação e agradeço em especial a você, Gui, pela ajuda, né, que você me deu mais recentemente no TCC. Se não tivesse sua ajuda, dificilmente teria terminado. Então, quero te agradecer pessoalmente. E agradecer pelo convite também, de poder falar um pouco da minha experiência com a ferramenta, também de poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito lá no Red Bull com o Tactic Up. Ótimo, Thiago. Trabalhar com gente competente é muito fácil, né? Então, para mim é um prazer a gente estar trabalhando junto aí, especialmente nessa questão aí da sua especialização. Tive a oportunidade, só para contextualizar, de estar auxiliando o seu trabalho, juntamente com o professor Israel, que está à frente dessa orientação também. Então, a gente
A gente agradece aí e estamos juntos, tá certo? Gostaria de mandar um abraço aqui também para o Henrique, da Next, um dos nossos parceiros. Um abraço, Henrique. Obrigado por estar nos acompanhando. Acho que vai ser muito válido essa conversa de hoje. O Jânio está nos acompanhando lá da China, também um parceiro nosso que está implementando as avaliações lá em clube chinês. Chegou até a realizar em jogadores da seleção de base da China. Então, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido aí, viu, Jânio? John, vários alunos aqui da especialização, John Suk. A gente fica muito, muito feliz de poder receber essas pessoas que já nos acompanham para poder qualificar esse processo. Bom, Tiagão, vamos dar início, então? Bora. Beleza. Tiagão, primeiro gostaria de te perguntar como é que você conheceu o Tati Cup e quando? Tá bom. Eu, um pouco, como você adiantou, né? Eu me inscrevi para participar da turma 11 da especialização em futebol, aí na Universidade Federal de Viçosa. E no ano de 2018, pouco antes de eu ir para o primeiro módulo, eu tinha visto um post na internet, não lembro agora se era no Facebook ou se era no Instagram, que era, acho que, uma apresentação da ferramenta. E aí achei super interessante, não tinha nenhum conhecimento, né? E aí quando eu fui para pós, né, quando a gente ingressou no primeiro módulo, que aí eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo o que era a ferramenta, tive a oportunidade de trabalhar durante o primeiro módulo inteiro com os dados da ferramenta, então assim, foi uma imersão valiosíssima no meu entendimento para que eu pudesse usufruir da melhor maneira possível, né? Sabendo, enfim, como utilizar. Então, meu primeiro contato foi através da internet e posteriormente na pós em Viçosa. Legal, Thiago. Então, acho que isso é importante a gente frisar e contextualizar, só para quem está chegando agora e quem já vem nos acompanhando desde a semana passada, no início da live, na segunda-feira passada, a gente está fazendo uma sequência de conteúdos para que as pessoas que estejam nos acompanhando consigam entender de uma maneira mais holística como está utilizando esses dados. Então, a gente primeiro teve participação do professor Israel, explicando o que era essas informações e como utilizar para os treinos. Depois a gente falou um pouco sobre a interface. Na sequência, a gente recebeu aqui o treinador Alan Barcelos, da categoria Sub-12 do Grêmio, que também utilizou e esteve conosco. Foi excelente a conversa. E hoje a gente vem aqui para complementar essas informações que a gente vem construindo ao longo desse tempo. E o Thiago, ele é um caso diferente, por quê? O Thiago ele foi aluno da primeira turma da especialização em que esse tema ele foi tratado com mais profundidade, até porque a ferramenta é muito nova. Então, ele teve, de fato, como ele comentou aqui, uma imersão em como utilizar isso na prática. E aí ele saiu de uma imersão, que foram vários dias intensos, né, Thiago? Parece que foram uns 10 meses seguidos, só em janeiro. Tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho que foi feito, assim, o envolvimento do Thiago foi ímpar, acho que qualificou muito, assim como vários colegas dele, mas assim, essa questão do envolvimento dele, dessa saciedade de entender como usar, não só essa questão do tática, mas essa perspectiva, né, Thiago, de individualizar mais o treino, acho que ajudou muito no desenvolvimento e na sequência de você ter proveito de fato disso na sua categoria. Tá? Então, só para contextualizar quem nos acompanha aqui, porque o Thiago ele teve essa diferença. O Alan também é um aluno da especialização que ele foi de uma turma anterior, em que não houve essa imersão. Então, aí ainda assim, ele conseguiu fazer um trabalho excepcional, utilizando essas informações, e vem ainda utilizando. Então, a gente vai tratar disso hoje, como que isso fez alguma diferença dentro aí do processo com você, e vamos tentar focar também como que
quem é treinador, quem é coordenador, consegue operacionalizar isso para dentro do campo, dessa utilização. Beleza, Thiago? Perfeito, Gui. Então, na sequência, queria te perguntar quando você começou a utilizar o TactiCamp? Só para fazer uma contextualização geral também. Logo depois que eu voltei do primeiro módulo da pós, em fevereiro, eu fui conversar com o meu coordenador, o Carlos Andrade, do Red Bull, mais conhecido como Furinha, e eu falei para ele da existência do TactiCamp, né, que até então era uma ferramenta desconhecida, uma ferramenta nova, né, que estava no mercado. E a hora que eu falei com ele, ele já ficou super empolgado, né, adorou a ideia, quis, assim, na hora já colocar em prática. Então, se eu não tivesse tido esse aval dele, essa ajuda dele, também a gente não teria conseguido levar lá para o Red Bull com a velocidade que a gente levou, né? Sabendo de toda a parte burocrática que envolve um clube de futebol, apesar do Red Bull ser um caso à parte, mas enfim. Então... Só fortalecendo isso aí que você acabou de dizer, de fato, o Furinho vem sendo um parceiro, vem apoiando essas ações, a gente agradece essa abertura. E não é por acaso que vocês vêm desenvolvendo esse trabalho de excelência lá no Red Bull Brasil, né? Entre outras coisas, assim, essa abertura de buscar o novo, buscar a inovação. Então, parabenizar também esse perfil que vocês têm lá, da instituição e dos profissionais que lá estão. Então, enfim, aí a gente demorou esse primeiro semestre inteiro pelas questões burocráticas e a gente levou a avaliação para os meninos no final de junho. Então, a gente passou a utilizar a ferramenta a partir do segundo semestre. A partir do segundo semestre de 2019, não é isso? Isso, exato. Então, é bastante recente, né? E vai... Sim. Tá fresco ainda. Tá. Aproveitar aqui, estou vendo que Alexandre Lemos, também profissional que trabalha no Red Bull, treinador lá, já entrou aqui, então um abraço, Alexandre, vai estar conosco na segunda-feira. Vai ser um prazer a gente falar, e no final da live eu vou explicar mais o que vai ser esse tempo que ele vai tratar. Thiagão, então, para continuar, conta para a gente quais benefícios que você percebeu para você e para os jogadores com a utilização do TactiCamp, dos resultados. Como eu tive contato, né, no primeiro módulo da pós, então quando eu retornei para o clube em fevereiro, eu juntamente com o Vinícius Soares, que está acompanhando a live aí, que era o auxiliar da categoria sub-17 no ano passado, a gente começou a desenvolver a nossa maneira, dentro dos exercícios, regras de ação individual para cada jogador. Então, a gente fazia uma folha, né, de papel e que a gente colocava quais aspectos ofensivos e defensivos a gente queria que aquele jogador prestasse atenção. Era uma coisa totalmente empírica, assim, da nossa cabeça. E aí, com os resultados do TactiCamp, no segundo semestre, a gente conseguiu ter esse olhar de uma maneira mais palpável, assim, de uma coisa um pouco mais fidedigna com o que o jogador representa, com o que o jogador entendia do jogo, com o que o jogador conseguia realizar, né, fazendo as interpretações durante o jogo. Então, de uma ideia bem primitiva, assim, que a gente foi fazendo meio a olho nu no primeiro semestre, a gente pôde potencializar e melhorar o nível do nosso trabalho em 300%. Muito, muito bacana mesmo isso, Thiago. Então, só para entender, repete isso é importante. Então, vocês saíram de um contexto que vocês já estavam trabalhando uma perspectiva mais individual, não é isso? Sim. Desde o primeiro momento que você teve contato com o primeiro módulo da pós, que foi no início do ano de 2019, aí já vieram aplicando essa perspectiva mais individualizada para os atletas, mas de maneira subjetiva. Sim. E aí, vocês fizeram a avaliação, foi em julho, não é? Foi no final, primeira semana de julho. Tá, então, com essas informações, o que mudou desse primeiro para esse segundo semestre? Então, no meu entendimento, eu acho que o feedback ele ficou muito mais abrangente, porque no primeiro passo que a gente colocou ações individuais, a gente diminuiu muito o nosso olhar. Então, a gente reduziu o nosso olhar para uma ação ofensiva, uma ação defensiva. Então, no meu entendimento, apesar da gente individualizar, era pobre, porque a gente não tinha nem como controlar, né? Era difícil dois braços ficar manuseando vários jogadores,
corrigindo vários jogadores. Quando a gente teve os resultados do Tactic Up e a gente conseguiu entender melhor o que é que o jogador enxerga, quais são os feedbacks que a gente pode dar para cada jogador em cada exercício que a gente estava fazendo, do entendimento que eu tive, a gente teve um salto de qualidade muito grande. Fantástico, Badar, eu falo. Muito legal ver isso, que acho que transmite essa questão de que é possível ser mais assertivo no momento do treino, quando você tem de posse algumas informações de jogadores de forma objetiva e assertiva que você não tinha antes, né? Sim, total, Gui. Então, muito, muito legal mesmo essa sua fala de auxiliar a gente entender como que isso tem melhorado a qualidade do treino. Então, você vê que essa questão melhorou também a qualidade do treino? Ah, Gui, sem dúvida nenhuma. Eu acho que desde o primeiro momento, quando a gente propôs essas regras de ação mais individualizadas, o interesse dos meninos ficou maior. Conforme o nosso feedback, a qualidade do nosso trabalho melhorou, eu acho que os meninos conseguiram perceber que, puta, o que ele está falando realmente me ajuda, sabe? O que ele está falando realmente faz sentido para mim dentro do campo. Eu lembro até, contar um caso rapidinho, que a gente tinha proposto um trabalho ali simplesinho, a gente tinha proposto um trabalho de 2 contra 2, e eu pessoalmente nunca tinha reparado na dificuldade que um determinado jogador tinha em fazer cobertura defensiva. E aí eu falei, pô, será? Mas ele parece, às vezes faz bem, não faz. E aí, em posse das informações do Tactic Up, quando a gente elaborou o treino, elaborou as equipes e foi fazer o feedback, eu olhei especificamente para esse menino naquele momento e eu falei, nossa, olha a dificuldade que ele tem realmente de executar uma coisa que eu não estava conseguindo perceber. Aí eu lembro muito bem até do você, o professor Israel, falando na pós das informações critério, né? O que eu, em relação aos feedbacks, quais são as informações que eu posso passar para esse menino. Então, a minha informação com ele, que poderia demorar a questão de semanas, ou eventualmente até mais tempo, num contexto anterior, ali eu consegui falar para ele, questão de 4, 5 palavras, o que a gente esperava que ele fizesse. 2, 3 ações em seguida, ele já estava realizando de uma maneira mais efetiva. Então, assim, em termos de qualidade do trabalho, no meu entendimento, é inegável. Não, excelente mesmo, Thiago, ouvir isso. Mais uma pergunta, cara. Quais mudanças mais significativas que você sentiu no seu treinamento e quais resultados você acha que alcançou com isso? Ó, Gui, acho que antecipei um pouquinho, né, da fala, mas as mudanças significativas foi de olhar para o que de fato o jogador ele tem. Quais são as características de momento que o jogador possui. E, em posse dessas informações, o que de fato eu posso fazer para melhorar o meu jogador. Num contexto de base, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer inúmeros profissionais excelentes e todos que eu conheci com esse nível de discussão falavam da importância de melhorar o indivíduo, melhorar o jogador, melhorar o jogador, melhorar o jogador, e cada um fazendo da sua maneira e eu fazendo da minha. Eu entendi que depois que eu tive os resultados do Tactic Up e aí eu consegui colocar eles na prática, a qualidade do meu trabalho, não só em função dos jogadores, na evolução dos jogadores, que foi um pouco visível, mas a qualidade do meu trabalho, a maneira que eu elaborava os treinos, as coisas que eu pensava para elaborar os treinos, para mim, assim, foi tem tipo um abismo, assim, entre o antes e depois, sabe? Certo, cara. Acho que é muito válido a gente escutar isso, porque obviamente, a gente já vem realizando trabalhos com outros, mas essas falas reforçam e, por vezes, trazem até informações novas, a gente que está dentro, acompanhando esse processo, do que de fato tem trazido de benefício aí para vocês. Então, muito legal isso que você falou. E um outro ponto que você comentou, Thiago, relacionado à questão dos jogadores, do envolvimento. Você pode falar mais um pouco sobre essa questão do comprometimento, do envolvimento deles? O que você sentiu? Se houve uma diferença? Ou como que foi essa questão? Isso eu posso falar assim pelas palavras dos próprios jogadores, né? No final do ano eu e o Vini, a gente chamou os meninos para o feedback deles, né, em relação ao que eles tinham percebido do ano. E quando a gente fez a pergunta relacionada a individualizar as regras, individualizar o nosso olhar, o resultado 99,9% foi positivo.
Teve um jogador só que não concordou um pouco, mas todos os outros jogadores, eles falaram muito bem, falaram que se sentiam bem em realizar isso, se sentiam valorizados, se sentiam mais olhados, digamos assim, né? Então, eu tô dando um feedback que é deles, né? Não tô nem falando da minha percepção, tô falando o que eles trouxeram para nós. Entendi. Tá transmitindo aí a fala deles, né? É. Legal. E dentro desse contexto, Thiago, que você comentou de ter qualificado o processo de treino, desse envolvimento de jogadores ter melhorado, como que você viu essa transferência para o jogo, para a competição, para a questão coletiva da equipe? A gente falou muito da questão do indivíduo, de melhorar o indivíduo, mas em termos de equipe, de coletivo, você viu o benefício também? Vig, a gente já discutia um pouco assim, né, do que isso poderia ajudar no primeiro módulo da pós. Até eu lembro que eu comentando contigo, eu falei, pô, isso pode ser interessante até para eu equilibrar as funções dos meus jogadores dentro do campo. Eu quero combinar um jogador que tem uma característica X com um jogador que tem uma característica Y, ou quero potencializar essa característica X. Então, pensando coletivamente, eu acho que deu uma ferramenta de equilíbrio do modelo de jogo que a gente queria colocar para os nossos jogadores, das estratégias que a gente utilizava em cada jogo, quais são as possibilidades de intervenção que a gente poderia ter durante o jogo, pensando no que o jogo estava proporcionando ali. Então, tanto da parte individual quanto da parte coletiva, eu acho que essa ferramenta traz esse benefício. Então, não, você viu que ajudou a qualificar o processo da filosofia do clube, de maneira mais objetiva. Sim. Pô, muito legal. Então, assim, e por vezes, isso são questionamentos que a gente tem em relação a essa questão da avaliação. Ah, mas ela avalia alguns critérios, mas e a minha equipe? Ela joga de determinada maneira, e a outra equipe joga de determinada... Como que eu utilizo isso? Então, acho que isso que você falou, Thiago, foi muito assertivo, porque essa proposta é algo que é transversal ao jogo, seja num contexto de treino, seja num contexto competitivo, e que permite a quem está trabalhando com essa informação potencializar o que ela acredita e a filosofia de onde eles trabalham. Então, muito, muito, muito bom mesmo essa questão que você fez. Na sequência, eu queria te perguntar também, você também já falou do seu coordenador, você comentou por alto, mas depois vocês implementaram isso. Você foi primeiro com essa questão da receptividade dele, do Furinho, mas e após a implementação e a utilização dessas informações? Como você viu a avaliação dele? Ele fez algum comentário sobre isso? Furinha, quem conhece ele, é um cara muito brincalhão, né? Então, ele fala, às vezes, por meio de cornetagem, né? Então, a primeira coisa que ele falou assim, ó, agora eu quero ver se para de tomar gol. Se parar de tomar gol, já tá valendo. Mas, brincadeiras à parte, ele sempre questionando mesmo, assim, no entendimento que eu tenho um papel de coordenador de questionar o que a gente estava fazendo, quanto que o jogador estava evoluindo, né? Se realmente a gente estava conseguindo colocar em prática o que a gente tinha visto. E aí, assim, foi muito legal que a gente teve a oportunidade também de ter o professor Israel lá conosco, né? Ministrando uma palestra, trabalhando com a gente em loco. Então, o Furinha participou de tudo isso, então acho que ele absorveu muita coisa, né? Um cara que é muito inteligente, muito sensível. Então ele trazia essa provocação pra gente, da maneira dele, mas ele sempre trouxe essa provocação. Né? O que vocês estão fazendo com essa ferramenta? O que você está usando dessa ferramenta? O quanto que essa ferramenta está te usando para parar de tomar gol ou para chutar mais no gol, para ser mais vertical, enfim, da maneira dele. Ele sempre trazia esse lado do indivíduo, do jogador, né? Sempre uma coisa que ele se preocupa. Desde que eu conheço ele, tem uns 3 anos, ele sempre bate nessa tecla, indivíduo, 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 jogador, jogador, jogador. Então, acho que casou um pouco com a ideia dele, com o que a ferramenta pode oferecer. Legal. E no final das contas, ele percebeu uma evolução do seu trabalho ou não? Como é que ficou isso aí? Espero que sim, né? Tá certo. A gente está recebendo alguns questionamentos aqui. Pessoal, vocês podem já enviando as perguntas, tá? A gente perguntou. À medida da conversa, a gente vai tentando responder.
contextualizando aqui com o que a gente tem falado já. Tiago, e um outro ponto também que eu queria tocar é em relação ao auxiliar técnico, você comentou que tem, certo? Sim. E, nesse sentido, como que vocês têm organizado essas sessões de treino juntos? Como que isso impactou no trabalho de vocês, a comissão? Uhum. Só um parênteses, né? Eu vou falar da experiência que a gente teve ano passado, porque a gente não conseguiu fazer o teste novamente ainda. Então, esse ano, no meu entendimento, as informações ficaram um pouco defasadas para se basear. Mas a minha interação com o Vini, que era meu auxiliar na época, a gente já é amigo, assim, né? De fora do clube, de fora do futebol. Então, a nossa relação era muito próxima. E ele também é um cara muito inteligente, né? Com uma capacidade de absorção e entendimento do contexto muito elevada. Então, ficou muito fácil para a gente começar a debater e discutir sobre o que aquilo poderia nos ajudar na prática. Então, a gente sentava, elaborava os treinos. Bom, a gente tem esse objetivo nessa semana. Tá bom, então na segunda-feira a gente tem esse tipo de trabalho, na terça-feira esse tipo de trabalho, na quarta esse tipo, quinta. Então tá, como que a gente pode organizar? Puta, acho que esse jogador e esse, pensando tanto nos dados que o Tactic Up deu, né, para potencializar o conhecimento do jogador, como, que nem você falou e eu falei anteriormente, no que a gente quer como modelo de jogo da equipe, quais são as interações que a gente quer que se fortaleçam dentro do jogo da equipe. Então, bom, esse volante com esse meia, esse lateral com esse zagueiro, esse atacante com esse meia. Então, putz, ó, isso aqui acho que é interessante, essa combinação. Então, a minha relação com o Vini nesse sentido, ela sempre foi muito fácil, muito fluida. E aí, com a ferramenta na mão, a gente podia discutir. Bom, esse jogo, a gente precisa, talvez, um pouco mais dessas características. Putz, talvez combinar esse jogador pode ser interessante. Puta, ó, mas esse aqui, essa regra assim, não sei se eu estou falando muito abrangente ou não, mas Não, se quiser eu especifico um pouco mais, mas... Não, a proposta é a gente aprofundar nisso, Thiago. É isso mesmo, fica à vontade. Então, para além de vocês conseguirem utilizar essa informação para ajustar as atividades, as dinâmicas do treinamento, que você comentou, vocês também utilizavam isso pensando no jogo, por exemplo, trabalhar com atletas com determinadas características que se complementam em função do que vocês queriam para o jogo ou do adversário que vocês iam enfrentar, é isso? Sim, até porque a gente está numa categoria já bem competitiva, né, que é o Sub-17, então acho que é ficar contando historinha aqui, que a gente não pensa em ganhar jogo, não trabalha para ganhar o jogo, porque é mentira. Então a gente também tem que se adequar à nossa realidade, né? Então a gente pensava nessa maneira. Bom, a gente vai enfrentar tal equipe. Tá, tal equipe tem essas características. Tá, talvez seja interessante a gente usar essa combinação, talvez essa é a estratégia. Então tá bom. Como que a gente pode agora reduzir do macro para o micro? Quais são as interações? Quais são os jogadores que a gente está pensando? Como que a gente pode testar? Que tipo de jogador a gente pode testar? A gente vai testar fulano, a gente vai testar ciclano. Essa combinação, como é que funciona? Pô, de repente, a gente está pensando numa coisa e funcionou melhor com o outro. Então, assim, a gente sempre visando o desenvolvimento individual do jogador, ao mesmo tempo que a gente pensava em ganhar o jogo do sábado. Então, as coisas não andam separadas, pelo menos no meu entendimento, né? E a proposta desse desenvolvimento individual é exatamente potencializar esse jogador dentro desse coletivo. E fica à vontade para dar esses detalhes, que é isso que vai enriquecer a nossa conversa. Assim, de operacionalizar, exatamente o que você está fazendo. Tá? Fica bem à vontade mesmo, Thiago. E essa questão que você falou da periodicidade, você comentou, acho que é um ponto importante também de frisar, porque como essa avaliação foi feita ali no meio do ano passado, então até determinado tempo ela, acredito que ajudava muito, né? Sim. Depois de um certo tempo, passa a ficar um pouco defasado essas informações. Então, com que frequência vocês têm planejado utilizar isso aí, Thiago? Gui, eu entendendo, né, um pouco do cenário que é o futebol, enfim, até o Red Bull, até por ser um cenário um pouco mais favorável, né, para a gente trazer essas tecnologias de inovação, eu não posso também ser hipócrita de falar que nós vamos fazer a cada 2 meses, porque eu acho que realmente ficaria inviável, até pensando em custo-benefício em custo para o clube.
Então eu acho que equilibrando uma vez no início da temporada, uma vez no meio da temporada, uma vez no final da temporada, eu acho que facilita tanto no processo do treinador de verificar se o seu treino realmente está tendo efeito, né, está sendo eficaz, e também sabendo da realidade dos clubes, de uma situação de promoção ou dispensa de jogador para a próxima categoria, para dar continuidade no clube ou não. Então, no meu entendimento, acho que equilibrando um pouquinho dos dois, né, pesando a balança de uma maneira equilibrada, eu acho que 3 vezes por ano é uma sugestão bacana, assim. Legal, assim, e essa é a proposta que se tem geralmente, de que avalie entre 3 a 4 vezes no ano. Por quê? O que a literatura ela aponta que cerca de 25 sessões são suficientes para você trabalhar com aqueles dados e você alcançar uma mudança nessa capacidade de leitura de jogo, de tomar de decisão do jogador, refletida ali em campo. Então, depois disso, esses dados podem passar a ficar defasados. Como você mesmo comentou, naquele momento, aquela informação tinha um valor. Depois de um determinado tempo, ela tem que se atualizar porque o jogador muda. E as necessidades dele passam. E um ponto que você comentou, que acho que vale a pena a gente abordar, essa questão da mudança de categoria, da continuidade ou não dos jogadores. E vale a pena a gente ressaltar que foi feito após essas avaliações e essas liberações na troca de ano, de 2019 para 2020, a gente chegou a olhar esses dados, né, Thiago? Sim. De algumas categorias. E o que apareceu muito interessante e que para a gente, assim, foi uma surpresa positiva, e é o que a gente coloca também, que é uma possibilidade da ferramenta não só para trabalhar com o desenvolvimento, mas também para auxiliar nesse processo de seleção, manutenção de atletas, é que atletas que foram dispensados, eles tinham uma capacidade de leitura de jogo e de tomar de decisão abaixo dos que ficaram. Sim. Então, assim, essa informação não foi utilizada no momento para esse processo, mas a posteriori a gente verificou que esses atletas que se mantiveram no clube, eles tinham capacidade tática mais desenvolvida, podemos dizer. Então, isso mostra o quanto, de fato, nessas categorias de formação, é importante se olhar para isso, porque intuitivamente, subjetivamente, parece que isso já está influenciando na permanência ou não desses atletas. Então, sabendo isso, sabendo que esse atleta precisa, é mais fácil auxiliar nesse processo de desenvolvimento dele e, no consequente, sucesso desse atleta e formação e manutenção dessas suas categorias, talvez até aumentando um percentual de jogadores que ficam no clube, né? Sim. E acaba sendo, por vezes, o objetivo dos clubes. Não tem que fazer essa rotação tão grande de aumentar essa eficiência de permanência dos atletas com esses estímulos mais adequados. Tiagão, gostaria de te perguntar quais foram, assim, o que você pode falar para quem está nos acompanhando? Quais foram, talvez, os desafios e as surpresas positivas que você teve nessa implementação? E para quem quer implementar, quero implementar no meu clube. O que você falaria? Você acha que vai encurtar o caminho, vai facilitar? Gui, meu maior desafio foi compreender o que os princípios fundamentais eles queriam me trazer, né? Entender o conceito dos princípios fundamentais, que para mim é a chave de você poder utilizar de uma maneira mais produtiva, muito mais eficaz o Tactic Up. Então, acho que eu fui atrás, né? Tanto que eu me inscrevi na especialização muito com esse intuito, né? Eu li várias vezes o livro do Israel, o artigo que o Israel tinha publicado com os princípios fundamentais. Eu tinha muita dificuldade de compreender mesmo. Para mim, aquilo era um problema naquele momento. E aí eu falei, bom, eu quero me capacitar, eu quero entender melhor, então eu vou me inscrever na pós-graduação. E aí, ter me inscrito na pós-graduação, eu tive, assim, que eu já falei no início, né, a imersão com o Tactic Up, a gente só falava dos princípios fundamentais. Então, no meu entendimento, quem quisesse utilizar da ferramenta
tem que ter um conhecimento aprofundado dos princípios fundamentais, porque daí depois não fica fácil você colocar na prática, fica fácil você colocar no seu treino, porque aí é só nome. Aí pode ser o Guilherme, pode ser o Thiago, pode ser o Fábio, o Bruno, o João, que é um nome. O conceito já está incorporado, o conceito já está compreendido. Do que você vai chamar de, sei lá, o que você quiser chamar, caneta, chapéu, rolinho, o problema é seu, sabe? Tipo, você já sabe o que aquilo significa. Então, para mim, assim, o ponto-chave mesmo, o ponto de flexão da curva foi entender os princípios fundamentais, cara. Então, qual foi aí a trajetória que você fez para conseguir entendê-lo? Oi? Qual a trajetória que você teve aí para conseguir entender esses conceitos, Thiago? Eu tive que estudar muito, assim, de ter contato na prática, de perguntar mesmo para você, perguntar para Israel, perguntar para os professores que estavam lá, pô, não estou entendendo, me explica melhor. E aí eu conseguia fazer os paralelos com as minhas nomenclaturas, né? Se eu chamava de apoio, se eu chamava de facão, se eu chamava de compactação, independente do que eu chamava, eu conseguia trazer o conceito para a minha nomenclatura. E aí, para mim, aquilo foi um facilitador para poder utilizar a ferramenta. Perfeito. E assim, você teve naquele contexto de imersão. Mas como que você conseguiu passar isso para quem estava trabalhando com você, para que vocês alinhassem isso? Como que foi esse processo? Então, foi que nem eu te falei, né? Eu internalizei os conceitos, eu consegui entender e compreender muito bem os princípios para poder, quando eu for falar com uma outra pessoa, eu conseguir expressar de uma maneira que ela entenda, né? Então, do meu entendimento também, a minha relação com o Vini facilitou muito, porque tipo, ele é um cara também, já vou ficar babando ovo para ele mais não, mas já falei muito bem dele aqui, mas ele conseguia compreender. Então, quando eu falava, ó, esse conceito aqui, esse princípio aqui, é o que a gente chama de apoio, é o que a gente chama de entrelinhas, é o que a gente chama de facão, é o que a gente chama de amplitude, sei lá, de pé na bola, enfim. Então, eu também compreender, né, quais eram os termos em comum que a gente compartilhava daquele momento para poder explicar. Eu acho que foi a maneira que eu consegui explicar para ele, né, com que ele compreendesse. Então, mas também foi muito fácil, né? Então, Alinhou quando, essa nomenclatura, né? quando o professor Israel foi lá também, né, ele deixou de uma maneira mais palpável. Então, assim, meu caminho foi facilitado nesse sentido. Legal. Só mandar um abraço aqui para o Henrique Américo. Obrigado por estar nos acompanhando, Henrique. Andrei, vários ex-alunos, inclusive alunos do NUPEF também. O professor e treinador Alexandre Gracelli está nos acompanhando. Um abraço, Gracelli. Prazer tê-lo aqui mais uma vez acompanhando nossas lives. Thiago, acho que quando a gente conversou sobre essa live, uma proposta de a gente mostrar como que a gente conseguiu operacionalizar isso, né? Uhum. E fala como que você conseguiu operacionalizar. Conta pra gente como que foi esse processo. Dá um exemplo de treino, fala, ó, a gente fez isso, usamos isso, para acho que deixar mais claro, mais palpável para quem está nos acompanhando. E quem está nos acompanhando, pessoal, fica à vontade, faz pergunta, aproveita o Badari aqui, muito, tá? Então, por gentileza, Thiago. Tá, bom, esse é um tema que eu queria falar mesmo, né, de treino, então que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Fica à vontade para falar, viu? Fica à vontade. Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente pensava, né, no treino, a gente sempre procurou olhar por uma lógica do que acontece no jogo, né? Então, mesmo com o Red Bull já tendo uma característica mais vertical, né, a gente procurou refletir do que é o jogo de futebol. Então, eu só quero contextualizar isso para a gente partir desse princípio, que todos os nossos exercícios eles tinham um objetivo para andar para frente, seja conduzindo, seja passando, seja chutando, e um objetivo defensivo que era proteger uma meta, seja por condução, passe ou finalização. Dito isso, eu e o Vini, né, a gente elaborava a nossa semana de treino
do menor para o maior. Então, na segunda eram jogos pequenos, na terça aumentava um pouco do número de jogadores, do tamanho do campo, na quarta a gente abria muito e na quinta-feira a gente abria mais o coletivo. Então, até o que a gente realizava no ano passado. Na segunda-feira a gente pautava muito joguinhos de 1 contra 1, 2 contra 2, 1 contra 1 mais um apoio ofensivo, um apoio ofensivo. Então, a gente procurava extrair dos dados do Tactic Up quais eram os principais princípios é redundância, mas quais eram os princípios que eram mais favoráveis a gente a utilizar nesse joguinho. Então, por exemplo, para fazer o trabalho de 1 contra 1 mais um apoio, os jogadores que estavam em enfrentamento, a gente olhava para penetração e para contenção. E aí eu quero que meu jogador potencialize, por exemplo, eu quero que meu zagueiro se sinta mais confiante para roubar a bola, porque no final de semana a gente vai jogar contra o adversário que tem os caras que driblam muito, que vão para cima. Então, o que a gente procurava fazer? Bom, vamos favorecer o meu zagueiro de roubar a bola no trabalho de 1 contra 1. Então, eu colocava ele com o valor dele X de contenção contra um adversário que tinha um valor menor que X de penetração. Isso, via de regra, né? Assim, a gente sabe que tem as questões técnicas também, né? Não só a leitura, mas a questão técnica em si. Mas, via de regra, isso favorecia o que a gente tinha proposto para o confronto, né? Então, ficava até mais fácil para a gente poder dar um feedback de uma informação que ele precisava melhorar, sabendo que a leitura dele estava favorecida. Então, se era um posicionamento do corpo, se era um uso do braço, era um joelho mais dobrado, era ficar mais na ponta do pé, era calcular melhor a distância entre o cara e ele. Enfim, a gente potencializava o feedback de acordo com o que a gente queria que ele fizesse no final de semana, lembrando também desse ponto, né, de ganhar o jogo no sábado, mas também de como ele precisava melhorar como jogador, né? O que ele precisava melhorar como jogador. E a gente, às vezes, colocava alguns desafios por exemplo, a gente fazia um trabalho de 3 contra 3. Então, tinha um jogador que a gente sentia que podia ter um aspecto de liderança um pouco maior. Então, a gente pegava aspecto de cobertura defensiva, cobertura ofensiva, penetração, contenção, dependendo do tamanho do campo, espaço e equilíbrio, um jogador que tinha melhores índices dentro do Tactic Up. E a gente colocava ele com 2 jogadores que não tinham um índice tão bom quanto ele e que muito provavelmente ele precisaria puxar esses companheiros para cima. Então, não era só o que a gente pode melhorar ele como entender o jogo, mas é como um aspecto dele de ganhar autonomia e confiança no jogo dele, no aspecto dele, para ele poder contribuir e ajudar os companheiros que estão jogando com ele. Né? Então... Repete isso aí, por favor, Thiago. Repete isso aí. Então, essa informação complementava a formação dos seus atletas, o desenvolvimento deles em outros aspectos, é isso? Do entendimento que a gente tinha e do que a gente estava propondo para os jogadores quando a gente pensava em equilibrar as equipes, sim. E muitas das vezes os meninos até ficavam bravos comigo, falavam, você vai me colocar com esse cara, não sei o quê, ficava bravo. E aí depois eu chamava e falava, olha, a minha ideia é isso, é que você desenvolva, você cheia um pouco mais de responsabilidade. Aí depois que caía a ficha, tipo, você olhava assim e falava, puta, é outro jogador, sabe? O jogador conseguia desempenhar tudo aquilo, né, que ele sabia desempenhar, com a qualidade que ele tem para desempenhar e continuar na evolução, né? Sim, lógico, não é um processo fácil, né? Não é uma coisa assim, é do dia para a noite. Então isso requer um tempo, né, para você habituar com essa ideia, para que você possa pensar dessa maneira, para que você faça com que os seus jogadores entendam o que a gente está querendo, né? Para que não fique, pô, esse treinador tá de sacanagem comigo, ele só quer me ferrar, ele tá, sabe? Tipo, então a gente conseguiu levar isso para um outro lugar também, né? Até porque a formação deles veio mais uma perspectiva coletiva, acredito, né? De forma geral. Sim. Então, é um novo paradigma que a gente está encontrando para mudar essa proposta de trabalho. Tiago, eu tive aqui uma pergunta do Christian. Ele perguntou aqui sobre essa questão da relação da parte física com esses resultados. Então, você comentou alguma coisa sobre isso, que eles interagem. E como que você fazia essa adequação? Por exemplo, você tinha dados objetivos ali sobre a capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão dos jogadores. Mas como que você interagia isso com a capacidade técnica deles, a capacidade física? Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, primeiro
que a gente tem um departamento lá no Red Bull que é fantástico, né? Que é o Departamento de Saúde e Performance, que é o DSP. A gente tem a facilidade de usar o GPS em praticamente mais da metade, né, dos nossos jogadores durante o treino. A gente tem um controle de carga sensacional, que favorece o nosso trabalho. Então, assim, a informação do preparador físico para a gente era, olha, esse atleta, ele precisa bater tanto de GPS na sessão de hoje. Esse GPS precisa ser tanto em alta velocidade e esse GPS precisa ser tanto em alta carga mecânica. Então, tá bom. Como que a gente pode abstrair essas informações para que a gente consiga colocar em prática? E aí, o que mais mudou para mim foi em termos de intensidade do trabalho. Intensidade, não a intensidade que muitas vezes a gente vê sendo discutida por aí, o quanto que o jogador corre, porque ele corre mais, ele corre menos, ele percorre mais espaço, ele é mais rápido. Não estou falando dessa intensidade, estou falando da intensidade de jogo, que é o quanto que ele consegue ser eficiente nas ações que ele está executando. E aí isso vai de uma leitura de jogo, vai de uma ação técnica, e vai de uma parte física, vai do entendimento psicológico, enfim, tudo isso já é meio batido. E o DSP trazendo essas informações para a gente colocava tamanho de campo, número de jogadores, qual que é a relação de cada jogador que a gente quer. Bom, eventualmente a gente colocava uma equipe, esses jogadores aqui, eles precisam, pela função e pela característica que eles exercem dentro do jogo, né, na posição, eles precisam de uma carga um pouco mais de velocidade do que de carga mecânica. Então tá, como que a gente pode elaborar isso? Talvez se a gente colocar essa regra, eu acho que a gente pode favorecer essa parte física, entendendo que a composição dessa equipe favorece o que a gente está querendo para o jogo e essas interações vão ajudar eles a melhorarem tais e tais e tais princípios dentro do treino. Então... Essa questão que você falou da intensidade, Thiago, isso aí é algo que, de fato, o Tática ele pode auxiliar muito. Por quê? A intensidade está muito relacionada com a velocidade que o jogo acontece. Sim. E uma das informações que vocês têm através da avaliação Tática é tanto essa questão da adequação das decisões de diferentes contextos, quanto a velocidade com que eles leem essa informação. Então, até a gente comentou na segunda-feira que o Alan, ele teve, assim, ele fez um controle de quanto que isso modificou no treinamento dele, e ele viu que, assim, o que de fato, nessa componente cognitiva que trouxe desempenho para ele no campo, foi esses atletas conseguirem responder mais rápido, ou seja, aumentar essa intensidade, jogar numa velocidade mais rápida. Então, isso é algo que hoje no futebol tem que ser levado a sério, o foco está sendo valorizado para isso. Então, você também chegou a utilizar essas informações referente à parte do tempo de leitura de jogo desses atletas, em alguns momentos, para qualificar o treino? Sim, quando a gente pensou em colocar até as regras individuais dos jogadores, a gente pontuava até, você tem tantos segundos para realizar tal ação. E acho que isso fica mais fácil quando ele tem a bola, né? Você fala, você tem 2 segundos com a bola, ou você tem, 2 segundos para finalizar o lance. E a gente começou a tentar levar isso para um lado sem bola, né? Por exemplo, você tem 2 segundos para pressionar o jogador. Ou o jogador que está na sua zona de ação pode dar no máximo 2 toques na bola, 3 toques na bola antes de você ir lá e encostar nele para botar o pé na bola, por exemplo. Sabe? Você tem 2, 3 segundos para recuperar a linha defensiva e passar a linha da bola para trás. Sabe? Então, e eu estou falando do tempo, porque a gente usou como uma variável dos nossos feedbacks, né, para os meninos, também auxiliando eles com as informações critério. Então, o que você pode prestar atenção para você conseguir cumprir essa regra num tempo menor? Então, primeira coisa, se você tem 3 toques na bola antes de eu botar o pé para te pressionar, então eu tenho que pensar a primeira coisa, onde é que está você? Então, eu não posso ficar só olhando para a bola. Segundo ponto, eu não posso esperar você dominar a bola para eu chegar até você. Então, eu tenho que estar com o corpo preparado para, na trajetória da bola, ir lá e te pressionar. Terceiro ponto, eu tenho que, além de olhar para você para saber onde você está, tentar perceber com a sua leitura corporal o que é que você vai fazer em seguida. Então, não é só os 3 toques na bola que você tem que dar. Eu tenho infinitas informações que eu tenho que passar para o meu jogador
para que ele saiba cumprir aqueles 3 segundos, ou aqueles 3 toques na bola, por exemplo. Só para contextualizar para quem está nos ouvindo, Thiago, explica como que você operacionalizava, assim, contextualizando. Um atleta ele tinha um tempo de leitura mais devagar nessa situação. Logo a gente fazia isso, por exemplo, só para eles entenderem como que essa informação é trabalhada. Você deu o exemplo dessas regras que vocês utilizaram, mas só para contextualizar com o perfil do atleta. Uhum. Aí entra o que eu falei do modelo de jogo, né, do perfil que a gente tinha de posição, qual era a função que a gente queria que ele exercesse. Então a gente baseava o contexto que ele ia estar inserido para elaborar o nosso treinamento. Então, por exemplo, um volante. O nosso modelo de jogo, o volante é um jogador que praticamente bate área a área. Então ele tem que ter, além de uma resistência, uma velocidade muito grande para poder chegar no tempo. Então a gente pensava assim, bom, se o nosso volante estiver muito para trás, vai ser difícil ele chegar no jogador que está muito distante dele, né? Fazendo uma corrida para frente, andando para frente para compactar. Então, qual que é a distância aceitável que a gente quer que o nosso volante saia da linha para botar o pé na bola num meia ou no outro volante que sai, por exemplo. Então a gente se baseava mais ou menos nessas informações para montar o exercício. Legal. Tiago, a gente está na reta final aqui, a gente tem mais cerca de 7 minutos de live. Acho que a gente tem tempo para responder pelo menos mais uma pergunta aí. Tranquilo. Vou prestigiar o NUPEF, que vem nos acompanhando, que eu faço parte do NUPEF, que é o Núcleo de Pesquisas em Futebol, lá da Universidade Federal de Viçosa. Eles mandaram uma pergunta aqui. Tiago, como você utiliza as informações dos resultados do TATIC, tempo de tomada de decisão e desempenho para organizar os exercícios do treino? Acho que você já falou um pouco de cada um, mas fazendo essa interação. Bom, vou tentar sintetizar, que eu não sei, no meu entendimento talvez eu tenha acabado de responder, mas a gente procurava entender o que a gente queria do jogador naquela função. Ele sempre partindo desse ponto. O que eu quero do meu jogador no meu jogo, no meu modelo de jogo. Partindo desse ponto, quais são as características baseadas nas respostas que ele deu do Tactic Up que precisam ser mais trabalhadas para que ele cumpra essa função? Em seguida, bom, como que está o tempo de resposta dele em relação a esse princípio, né? Então, que nem eu dei o exemplo do volante, mas de repente vou pensar no meu atacante. Bom, tem um atacante que ele tem capacidade física, de velocidade, de força para correr nas costas. Putz, ele não tem uma leitura tão boa da mobilidade. E apesar da leitura ser baixa, o tempo de resposta é satisfatório, é bom. Então talvez ele não esteja com problema no tempo para responder, mas sim o que ele precisa entender para responder melhor. Então, o critério que você comentou. Que entra na informação critério, exatamente. Então a gente elaborava o treino. Bom, esse meu atacante, eu quero que ele perceba mais rápido. Então, o que eu posso pensar? Bom, se eu quero que ele vai correr mais nas costas, né, fazendo mobilidade, correndo nas costas da última linha, fazendo facão, então, para ele a regra é fora ou dentro do espaço efetivo de jogo, você pode jogar em 2 toques na bola. Pô, 2 toques, pô, não sei o quê. Beleza. Aí ele ficava bravo, aí depois ele entendia o que a gente queria. E aí ele já começava a entender que, bom, se o meu companheiro não tem pressão na bola, eu tenho que correr nas costas. Então a informação ela passa a ser muito mais simples, muito mais rápida. Então, bom, sem pressão na bola, o que eu quero que o meu atacante faça? Corra nas costas. Vai embora, filho. Sai daqui. Não vem encher o saco aqui jogando como meia, sabe? Tipo assim, por exemplo. Então, dando um outro exemplo, né, do que a gente estava falando. Não, isso eu fico de fato muito satisfeito de ver assim, esses seus exemplos, porque você mostra o quão assertivo e o quanto de intencionalidade você trouxe para cada coisa ali, assim, o nível de detalhe. Isso é assim, e obviamente nem todo mundo que tem acesso a essa informação vai trabalhar essa informação dessa forma. Acho que novamente, o seu processo de qualificação, entendimento, de buscar isso, essa informação, chegou, você conseguiu muito, caminhar muito, dando essa informação hoje nesse nível de detalhe que você faz. Então, assim, de fato, te parabenizar, porque
Acho que até superou minhas expectativas em termos de como você está utilizando isso. E a gente passa nessas conversas a entender como que a potencialidade, assim, como que isso pode auxiliar. E acho que fortalece ainda mais que, não, vamos a caminhar, tá? Eu vou só passar aqui alguns recados e aí eu já passo para você poder finalizar e mandar um recado final aí para a turma, beleza? Beleza. Pessoal, então passar alguns recados rápidos. Na sexta-feira é o último dia da nossa promoção. Então, profissionais de futebol, vocês têm direito a uma avaliação grátis. Quem não fez ainda, corre, faz, dá tempo. E quem participar dessa promoção vai estar vinculado com uma próxima promoção que vai permitir fazer avaliações dentro da sua equipe. Então, elas estão vinculadas. Então, corre. Vai ter mais coisa boa vindo por aí. No sábado, nós vamos ter mais uma live, sábado às 11h15 da manhã, com o Henrique, ele é coordenador da Next Academy. Então, a gente vai em continuidade nessa construção da informação das pessoas que a gente trouxe aqui. A gente já conversou com 2 treinadores, que é o Alo e o Thiago, que estão fazendo prática. Eu vi também a perspectiva de um gestor. Eu acho que isso, e uma pessoa também que está inserida dentro de um contexto de uma escola de futebol. Então, agradeço já ao Henrique por ter aceitado o convite. E na sequência, na segunda-feira, a gente vai receber aqui o Alexandre Lemos. Ele vai falar sobre a experiência dele também no Red Bull. Na época ele estava na categoria sub-20. E como que foi essa transferência dessas informações da utilização tática para ganho de rendimento em campo. A gente está falando de uma categoria sub-20 que é competição. Então, a gente vai trazer essa experiência dele também e agradecer bastante o Alexandre por ter aceito o nosso convite mais uma vez, tá? Tiagão, deixa eu ver só se tem mais alguma informação aqui. 11h15 é a nossa live no sábado, Henrique. Por favor, agora a palavra está contigo. Te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por ter aqui contribuído com a sua experiência e fica à vontade aí para falar o que você quiser aí, tá bom? Beleza, Gui. Bom, primeiro, eu acho que eu compartilhei a minha vivência, né, meu entendimento, e eu acho que conforme as pessoas vão fazendo, né, vão trazendo as próprias experiências, eu acho que é isso que faz enriquecer a discussão, faz enriquecer o futebol, faz enriquecer todo mundo, né? Conforme cada um vai tendo as suas próprias experiências e vai compartilhando elas, eu acho que todo mundo cresce. E isso não quer dizer que a minha foi melhor ou que outra é melhor. Acho que cada um tem na sua própria, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do fenômeno, né? Então, eu quero agradecer você pelo convite, agradecer todas as pessoas que aqui estiveram escutando, né? Minha família, meus amigos, pessoal lá da pós também que compartilhou aí bastante. Agradeço pelos nossos 14 meses juntos de especialização. Foi muito legal o conteúdo, a experiência e, enfim, quero agradecer você também pelo convite, pela parceria e desejar muito sucesso nessa caminhada aí que é longa, bonita e de bastante brilho, Gui. Estamos caminhando junto, meu amigo. Para mim é um prazer caminhar ao seu lado também. Tamo junto. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Só para vocês saberem, essa live ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, quem não viu, algum colega que sabe que tem interesse nessa temática, avisa, vai estar só nas próximas 24 horas, para não perder essa oportunidade de escutar o Thiago falando da experiência dele, que eu acho que pode contribuir para muita gente. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar e também gostaria de mandar um abraço para o nosso CEO, o Paulo Márcio, que vem nos acompanhando, mostrando a seriedade de trabalho que vem sendo feita, a importância que é dada para essas ações. Tá certo, pessoal? Tiagão, obrigado e um abraço a todos.